Bom dia, irmãos. A graça de nosso Senhor seja sobre nós. Eu não entendi a parte que o irmão falou que está quente. Porque eu nasci na Caatinga, numa metrópole chamada Jequié, que fica entre a Chapada Diamantina e a Mata Atlântica. Lá é um sol para cada habitante. Um clima como esse aqui, estava todo mundo de casaco. E o Senhor me trouxe, me levou, me conduziu para o Rio, que também é muito quente. No Rio de Janeiro, que é comum, temperatura média acima dos 30, né? No verão agora, teve um dia que foi o recorde, com a sensação de 53. Então, fiquemos tranquilos, porque está bem agradável comparado ao Rio de Janeiro. Mas eu queria tornar pública aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio de falar para os irmãos nesse dia tão memorável, quando a igreja celebra os seus 37 anos. Tenho um carinho, uma admiração pelos irmãos, especialmente pelos seus pastores, pastor Gilson Santos, estou vendo aqui o Tiago, o Rubner, o Vinícius, o Daniel, o pastor Valdir e tantos outros que servem nesta igreja. Que o Senhor os abençoe e conceda realmente muita graça. Peço oração em favor do nosso trabalho ali no Jardim Botânico. Agora, no dia 29 de abril, pastor Gilson, completaremos 6 anos. O pastor 13 anos na Betel de Mesquita. E há 6 anos o Senhor nos levou para o Jardim Botânico um trabalho de revitalização. A zona sul do Rio de Janeiro é uma região muito bonita. A igreja fica literalmente entre a montanha e o mar, naquela região ali da Lagoa, mas ao mesmo tempo uma região muito empobrecida espiritualmente, muito carente do Evangelho. Pouquíssimas igrejas, mas o Senhor tem sido gracioso, a igreja tem experimentado um substancial crescimento. Então, orem por nós. Estando no Rio, por favor, nos deem a alegria da presença de vocês. Eu sei que há muita propaganda contra o Rio, assim, a imagem do Rio de Janeiro. É um pouquinho mais complicado. Mas como vocês são bem crentes, né? Basta memorizar o Salmo 91, Rubner. Especialmente aquele versículo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se lê em hebraico como você lê com fluência, aí então está tudo certo. Bem, eu quero convidá-los todos a abrirem no Saltério. Leremos o Salmo 46. Castelo forte é o nosso Deus. É o tema da mensagem à luz do Salmo 46. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe. No interior da Alemanha, uma região chamada Turíngia, há muitas belas e históricas cidades. Uma delas chama-se Eisenach, belíssima. Terra natal, por exemplo, do Johann Sebastian Bach, gênio da música. A cidade é conhecida porque no alto, numa montanha a mais de 400 metros acima do nível do mar, há um castelo, o Castelo de Wartburg, construído no século XI. Foi residência de muitos nobres, inclusive da rainha
Isabel, filha do imperador André II. E naquele castelo, por 10 meses, Martim Lutero foi exilado, se tornou um refúgio para ele ali, a ordem expressa do Frederico, o sábio, seu amigo. E naquele período de tanta crise, saindo de Worms, onde literalmente por pouco não perdeu a cabeça, Lutero então empreendeu a tradução do Novo Testamento, obra que ele realizou num espaço de 10 meses, uma obra extraordinária. E naquele tempo, ele buscou refúgio nos Salmos. Ele apreciava muito o livro dos Salmos. E naquele contexto, a partir do Salmo 46, ele escreveu o que depois se tornaria o hino da Reforma, o hino 323 do cantor cristão. E este Salmo, o 46, tão precioso no decurso da história da igreja, foi escrito nos momentos mais difíceis para o povo da aliança, especialmente para Judá e a capital, Jerusalém. E qual era o cenário geopolítico, o contexto histórico do Salmo 46? Havia um reino diminuto, pequeno, que começou a se projetar e ganhou dimensões internacionais, tornou, de fato, um império, a Assíria. E com Senaqueribe, a Assíria se tornou, de fato, um grande império. E sob a liderança desse general, que se tornou imperador, eles, então, empreenderam expandir, crescer, avançar. E o projeto era alcançar agora o Egito, que era a única força rival para consolidar seu poder naquela região do mundo. E então Senaqueribe marcha de Nínive em direção ao Egito. Todos aqueles povos no entorno já haviam se submetido a ele, inclusive Judá, já era vassalo, pagava tributo. Mas, por orientação dos profetas do Senhor, rei Ezequias, rei de Judá à época, se recusou a continuar pagando tributos à Síria, Senaqueribe. Então ele vem com seu exército, ele se estabelece numa fortaleza chamada Laquis, uma cidade fortificada, uma das cidades que ele dominou, e ele envia seus oficiais até Jerusalém, exigindo que o povo de Judá, o povo de Jerusalém se rendesse, caso contrário, tal como ele fez com os outros povos, com as outras cidades, eles todos seriam destruídos. E é interessante porque, tanto no texto bíblico, 2 Reis, Isaías, 2 Crônicas, nós temos relatos desse cerco de Senaqueribe, quanto a informações preciosas fora das Escrituras, no campo da história. E eu queria ler, ainda à guisa de introdução, 3 preciosos documentos disponíveis no Museu Britânico, na capital da Inglaterra, documentos que foram levados da Assíria, que estão lá preservados, que contam um pouco daquele período da história. Ouçam. O pano de fundo do Salmo 46. Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis. Documento registrado numa tábua de argila daquele período. Mais à frente, um outro documento. Eu marchei sobre Judá, derrotei e incendiei 40 cidades. Sua fumaça escureceu os céus. Senaqueribe tinha muitas fraquezas, vícios, como todos os filhos de Adão, mas ele era também muito talentoso, general perspicaz, corajoso, estrategista. Judá era para ele uma pedra no calcanhar. O objetivo dele maior era alcançar o Egito. Então ele queria economizar tempo, energia e recursos. Então ele estabelece em Laquis e envia seu oficial, Rabsaque, para que Judá se rendesse, para que ele então seguisse com a sua expedição militar para o Egito. E Rabsaque então se posta diante dos muros de Jerusalém, emissários são enviados, e ali uma negociação. E o Rabsaque faz um escárnio, dizendo, olha, nenhum dos deuses foi capaz de deter a mão de Senaqueribe. Não engane Ezequias e seus profetas, dizendo que Deus poderá livrá-los. Só há 2 opções, rendição ou morte. Foi o que Rabsaque disse, fazendo duros escárnios ao Deus de Israel. O cerco demorou 6 meses. E o terceiro documento, preservado no Museu Britânico, captura bem o contexto. E Ezequias de Judá, que não havia se submetido ao meu jugo, a ele mesmo
fechei como a um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. 6 meses de cerco, o povo de Deus dentro das muralhas de Jerusalém. O que faria você se percebesse uma ameaça dessa natureza? Cercado por um exército que até aquele momento não havia conhecido a derrota. Um exército expansionista, à frente dele um habilidoso general com pretensões megalomaníacas, hegemônicas, conquistando o mundo. O exército de Senaqueribe era maior, mais preparado, e aí dentro daquela cidade, um exército desestimulado, um rei preocupado, tensão no ar. O profeta Ezequias, quero dizer, o rei Ezequias fez o que todos nós devemos fazer quando nos encontramos, em alguma medida, pressionados por alguma circunstância ou por alguma situação maior do que nós mesmos. Isaías, o profeta, no livro do profeta Isaías, há o registro da oração de Ezequias. Uma oração densamente teológica, que revela para nós verdades preciosas sobre Deus. Leio Isaías 37, a partir do verso 16. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus de Israel. Isaías prossegue falando dos desaforos, dos absurdos, das blasfêmias, dos insultos que foram proferidos contra Deus e contra o seu povo naquele cerco. Bem, naqueles dias, o principal profeta de Judá era Isaías, o profeta evangélico, o profeta que mais falou sobre o Messias, o Cristo, que viria e de fato veio. E no capítulo 37, ainda nos versos 33 a 35, nós encontramos a resposta de Deus à piedosa oração do rei Ezequias. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus se comprometeu a proteger Jerusalém, proteger o povo da aliança, e os desdobramentos são muito interessantes, porque ainda no capítulo 37, no verso 36, nós temos um relato curto, icônico, enigmático, sobre o que aconteceu com o temível exército de Senaqueribe. Então saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que eram todos eles cadáveres. Impressionante ou não é? Impressionante. Bem, nós temos 2 relatos, também extra-bíblicos, que apontam para a historicidade desse evento. O primeiro deles é de um homem, um grego, chamado Heródoto, conhecido por vezes como o pai da história. Heródoto diz que o exército de Senaqueribe foi derrotado por uma epidemia, por uma peste, naquela campanha militar. Mais à frente, outro historiador, chamado Flávio Joséfo, diz que o exército de Senaqueribe foi devastado por um furacão, por um vento oriental. São 2 relatos que não se coadunam, mas que apontam para a historicidade, para o fato de que o exército de Senaqueribe foi destruído naqueles dias. O relato bíblico diz que um anjo do Senhor destruiu 185.000 homens. Qual é o ponto aqui? O que Deus disse aconteceu. O exército de Senaqueribe foi derrotado, Senaqueribe voltou humilhado para Nínive, e 4 meses depois ele foi assassinado por 2 de seus filhos no templo pagão. Sofreu juízo. O Salmo 46 foi escrito para celebrar a vitória que Deus concedeu ao seu povo no contexto daquela perseguição, daquele cerco da Assíria contra Judá. O propósito, portanto, desse salmo é louvar a Deus pelo seu livramento. De fato, Deus foi para Jerusalém naqueles dias, o castelo forte, o refúgio, o protetor do seu povo.
Muito provavelmente esse salmo foi escrito por Ezequias, que era um poeta e também rei de Israel. Eu gostaria da atenção dos irmãos, para a partir dessa passagem bíblica, trazer à memória da igreja, nesse contexto de aniversário de 37 anos, algumas verdades, acerca das quais nós já sabemos, mas que de tempos em tempos é sempre bom rememorar, a fim de lembrar que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso escudo. Ele, de fato, é socorro bem presente na tribulação. Quais são essas verdades que o Salmo 46 apontam para nós e trazem alegria ao nosso coração e confiança no Senhor? A primeira delas é a seguinte: Deus é soberano. Deus é soberano. Esta é uma verdade muito preciosa e os versos 1 a 3 destacam isso. Leio mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Bem, o primeiro verso é uma declaração de fé. O salmista, seja Ezequias ou outro, perdão, ele está afirmando que Deus é refúgio, Deus é fortaleza. São metáforas recorrentes no Antigo Testamento, metáforas qualificadoras para apontar que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o que sustém e dirige todas as coisas, é refúgio, é fortaleza do seu povo. E ao mesmo tempo, é o Deus presente, que socorre nas tribulações. Dito isto, ele vai apresentar duas metáforas nos versos 2 e 3 para reforçar, ao mesmo tempo está celebrando o socorro do Senhor, para reforçar a confiança que nós, o povo da aliança, devemos depositar naquele que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que metáforas são essas? Vejam, e é uma poesia hebraica, onde repetição tem grande importância. Há duas expressões aí dissonantes para nós. Ele diz assim: ainda que a terra se mova, ainda que os montes desfaleçam. A pergunta passa a ser: qual é o objetivo do poeta, do escritor do Salmo, ao usar essa expressão? Vejam, o livramento já havia acontecido. Esse salmo foi escrito, e observe, é um salmo comunitário. Esse salmo era cantado nas ruas de Jerusalém, em reconhecimento que o socorro veio do Senhor num momento extremamente adverso. E agora o salmo está reforçando a necessidade de confiar em Deus, a necessidade de descansar na providência, na soberania, do governo daquele que criou os céus e a terra. E então, ele vai usar essas metáforas qualificadoras. Ainda que a terra se mova, ainda que os montes se estremeçam. Por quê? Meus irmãos, vejam, por exemplo, o Jardim Botânico, onde a nossa igreja está inserida ali no Rio. Um pedacinho da Mata Atlântica, muitas árvores. Em 2018, houve uma chuva forte no Rio, um vendaval. A prefeitura contabilizou mais de 120 árvores que tombaram naquela noite. Uma árvore, por maior que seja, por mais profunda que sejam suas raízes, um vento forte a derruba. Certo? Agora pensem comigo. Um monte é uma coisa rígida, firme, inabalável. O que o salmista está dizendo é: os problemas são reais. Agora percebam, ainda que a natureza, a intensidade do problema pelo qual você venha passar, seja comparável a um monte tremendo, a uma montanha chacoalhando, ainda assim, não há motivo para temer, pensando em Deus, na soberania, no governo, na sua providência. Ele está falando exatamente sobre isso. Num Deus que é digno da nossa confiança, ainda que a circunstância seja extremamente adversa. Falando aos irmãos lá no Jardim Botânico sobre esse salmo, eu disse: ainda que o pão de açúcar seja transportado para o meio da Baía da Guanabara, não há o que temer quando paramos e pensamos em quem é Deus. Um Deus que nunca é pego de surpresa, um Deus que não conhece rival, um Deus que é sobre tudo e sobre todos, que rege com sabedoria, com segurança, a própria criação que ele
projetou para exibir a sua glória. Portanto, ele está afirmando aqui que Deus é maior do que os nossos problemas e qualquer tragédia que enfrentemos, seja um problema extremamente sério, por exemplo, a dor do falecimento de um ente querido, um problema de natureza financeira que tanto assola o nosso país, problemas emocionais, conflitos relacionais, seja o que for, Deus é soberano, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na tribulação. Essa primeira metáfora aponta para isso. A segunda também é rica. Ele diz assim, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Vejam, os israelitas, os hebreus, eles não eram, como no futuro seriam, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, noruegueses, homens dos mares. A metáfora da água tumultuada, das ondas bravias, causava extrema perplexidade neles. A ideia de algo que traz pavor, medo, assusta. Então o salmista está dizendo, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que o problema seja extremamente grave, não há o que temer, porque o nosso Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Há um episódio narrado por Lucas, no livro de Atos, que captura bem, faz um retrato 3x4 do que significa passar por uma tempestade, o que significava, então, o terror de ondas terríveis. Lucas, Atos 27, 18 e 20, Lucas diz assim sobre aquele naufrágio. Dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Era literalmente o que tinha acontecido naqueles dias ali. Do ponto de vista humano, não havia nenhuma possibilidade de Jerusalém não tombar, não cair diante do exército de Senaqueribe ou se submeter à tirania da Assíria. Mas o fato objetivo é que Deus, que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente, livrou o seu povo. Agora, irmãos, o que significa para nós aqui e agora? Manhã de domingo, nós não somos apenas algumas dezenas de pessoas aqui. Nós fazemos parte de uma multidão incontável de pessoas que na manhã desse dia, no memorável domingo, em que trazemos à memória que o túmulo está vazio, que o nosso Senhor está vivo, fundamenta a nossa esperança. Neste dia a igreja está reunida, cantando belos hinos, como ainda há pouco nós cantamos, reafirmando a nossa fé na graça, na soberania, no poder de Deus, no seu cuidado, essas verdades todas que nos sustentam, sobretudo nos dias mais trevosos, nos vales mais escuros. Mas, percebam, cantar que Deus é soberano quando temos saúde, emprego, é fácil. É fácil dizer Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, quando as coisas estão bem, quando os ventos são favoráveis. A parte mais difícil é manter a confiança na providência quando o exército está à porta. Quando o perigo é real e nós, tal como em outro episódio de Judá, afirmamos como Josafá, há uma grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Portanto, eu quero encorajar os irmãos a ter esta verdade não apenas na mente, mas no coração. Crer e, de fato, confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus não é Senhor apenas das circunstâncias agradáveis, mas também daquelas mais difíceis. Deus governa sobre todas as coisas. E o que é mais interessante é que no Salmo 93 nós encontramos uma passagem preciosíssima que refuta a altivez, a vaidade, a arrogância dos assírios e de tantos outros povos do decurso do tempo, que por vezes, por estarem numa situação mais confortável, se agigantarem contra os menores. O Salmo 93 diz assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Que maravilha saber disso. Tente imaginar a cena
Os discípulos com Jesus no mar da Galileia, no Quinéret. Alguns deles experientes, homens do mar, ou pelo menos do lago de Genezaré, mas a ventania, as ondas foram tão fortes que eles ficaram desesperados e disseram para Jesus: você não se importa, nós vamos morrer. E o Senhor Jesus se levantou e com uma palavra: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e houve grande bonança. E eles disseram uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que mistério. Jesus estava dormindo na popa do barco, dormindo porque estava cansado, dormindo porque é homem tal como eu e você, é o verbo que se tornou carne. Mas qual o paradoxo e o mistério? Cansado, vírgula, porém onipotente. O verbo que se fez carne é o Deus que está entre nós, que cuida de nós, que é soberano, mas ao mesmo tempo se importa com o seu povo. E deu provas disso a Judá, a Jerusalém, ao povo da aliança naqueles dias e continua cuidando de nós hoje. Isso nos remete à segunda proposição desse salmo, a partir do verso 4, a segunda estrofe, e vai do verso 4 a 7. Deus está presente no meio da crise. E há mais uma preciosa metáfora usada aqui. Vejam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é soberano e Deus se faz presente no meio da crise, presente junto ao seu povo. Vejam, Deus estava dentro da cidade, Deus estava no meio dela, presente naquela crise. E há muitos exemplos do que nós podemos chamar de pedagogia do livramento. Embora Deus não impeça os seus servos de viverem dias aflitivos, Ele não os desampara. Deus caminha conosco nos vales mais escuros. Exemplos. Daniel na cova dos leões. Ele não foi poupado de experimentar aquela situação, ele foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor estava ali com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele mesmo contexto, na Babilônia, foram lançados na fornalha ardente, mas o quarto homem estava presente ali. Vejam, Deus não impediu que Senaqueribe cercasse Jerusalém por 6 meses, mas estava com o seu povo, e através daquele cerco, daquela aflição, estava ensinando, moldando, trabalhando. As tribulações, as dificuldades, as lutas pelas quais passamos, seja elas de natureza pessoal, familiar, ou até mesmo envolvendo a igreja, ou quem sabe até o país, são recursos que a providência usa para nos moldar à imagem de Cristo. E certamente, Jerusalém, o povo que ali vivia, o rei Ezequias, os profetas, todos eles aprenderam muito com aquela situação. A palavra tribulação que aparece aí, ela vem de uma linguagem, de uma expressão, que significa literalmente aperto. O indivíduo se sentia encurralado num canto, incapaz de sair, é um desconforto. E para tais pessoas, em vários momentos das Escrituras, a palavra é não temas. Em 2 Reis, a narrativa paralela desse episódio, nós lemos o seguinte: Isaías lhe disse: dizei isso a vosso Senhor. Recado do profeta Isaías ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. A mensagem de Deus a Israel, a mensagem de Deus ao povo da aliança, o rei Ezequias, por meio de Isaías, foi: não temas. O problema era real, mas Deus estava presente no meio do seu povo. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas no meio do mar, podem vir terremotos, maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Diz a palavra no Salmo 115, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Agora vejam, mantendo a Bíblia aberta no Saltério, no Salmo 46,
a expressão há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Pergunta. E antes de fazer a pergunta, dou aqui aos irmãos uma sugestão. Uma das melhores maneiras, mais eficazes de ler as Escrituras é dialogar com o texto, fazer perguntas ao texto. E esse texto impõe uma pergunta: que rio é esse? Os evangelhos gostam de cantar sobre um tal de um rio, mas a pergunta é: que rio é esse? Não havia, nem tampouco há, nenhum rio em Jerusalém. Na verdade, Jerusalém é uma das poucas cidades do mundo, cidades importantes, metrópoles, capitais, que foram construídas longe de um rio. Na verdade, era uma cidade fortificada dos jebuseus, Davi a tomou para si, fez dela a capital do reino. Agora vejam, como é que acontecia um cerco? Estratégia militar nos tempos antigos. A cidade era lá cercada, fechava seu abastecimento de água e de alimentos, para que a população pressionasse as autoridades para uma rendição. Era uma estratégia muito antiga. Ezequias era um rei habilidoso, temente a Deus, tinha suas nódoas, suas fraquezas, mas era, ou foi classificado como rei piedoso. Era músico, poeta, e também um estrategista. Ele sabia, ele tinha conhecimento da política expansionista da Síria. O que ele fez então? Vejam, outra preciosa lição. Confiar na providência não nos isenta de ser previdentes. Sabendo disso, Ezequias tomou algumas providências. Ele sabia que em uma questão de tempo, o exército de Senaqueribe bateria a porta da cidade. E então, ele empreendeu, junto com o Conselho de Estado, uma das maiores obras de engenharia projetadas no Antigo Testamento. Jerusalém não tem rio. As fontes que abastecem a cidade estão fora dela. As fontes, por exemplo, de Guion. E então, no livro de 2 Crônicas, temos a narrativa da estratégia de Ezequias para proteger o povo. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, taparam as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam à Síria e achariam tantas águas? Mais à frente, ainda no capítulo 32, também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Guion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias, em toda a sua obra, prosperou. Vejam, ele usou de sabedoria. Ele construiu um sistema subterrâneo, uma galeria, para levar as águas de fora da cidade para dentro da cidade, ligando o manancial de Guion, pelo Vale do Cedro, até o tanque de Siloé. E pela primeira vez na história, havia um rio dentro da cidade. É uma obra de engenharia especial. Até hoje você pode visitar o chamado Túnel de Ezequias, 533 metros cavado na rocha. Aquela água geladinha na canela, passando por ali. Se você pagar $25, pode passar. Experiência rica. Uma obra de engenharia fantástica. Ele confiava em Deus. Ele cria, de fato, na soberania de Deus. Mas não anulou a necessidade de tomar providências, de ser previdente, de ser responsável. Ele não era inconsequente. E o fato é que quando os assírios chegaram, as águas estavam dentro da cidade. Pela primeira vez, havia um rio. E na linguagem do Antigo Testamento, naquela região árida, desértica, a água é um símbolo de vida. Razão pela qual, em várias passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nós temos referência a Deus como uma fonte de águas vivas, um manancial, a água da vida, da plenitude. Portanto, o fato de Deus estar presente, a água simbolizava essa presença de Deus no meio do seu povo ali. Então, qual é a lição para nós aqui agora? Quando você se sentir como um pássaro dentro da gaiola, tal como Ezequias, lembre-se disso. Você tem Deus a seu favor. E os Senaqueribes é que estão em perigos. Senaqueribe cercou a cidade com Deus dentro. Quem estava correndo perigo era Senaqueribe.
Deus faz isso, Deus cuida de nós, Deus protege o seu povo. E a água, que é símbolo de graça, simbolizou então a presença de Deus para o povo de Judá, povo de Jerusalém naqueles dias. Um comentarista, considerando esse contexto que eu apresentei aos irmãos, disse assim: Jerusalém era a única cidade entre as grandes cidades que não possui um rio. Mas Deus estava pronto a ser para ela tudo que um rio poderia ser e muito mais. Nossas deficiências nada mais são que espaços para a onipotência de Deus. Muitas vezes Deus faz isso. Ele deixa evidente as nossas fraquezas, limitações, para que, buscando o seu auxílio, nós possamos perceber duas coisas preciosas que andam sempre juntas: que Ele é soberano e que Ele se importa conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. Permita-me partilhar com os irmãos uma experiência que me enriqueceu muito na minha primeira viagem a Cuba, em 2008. O Evangelho chegou naquela ilha, a maior ilha do Caribe, no final do século XVIII. Se fortaleceu no século XIX. Os batistas chegaram lá no meados do século XIX. E o Evangelho prosperou. Há igrejas muito antigas lá, algumas de metade do século XIX. Com a Revolução Cubana em 1959, 2 anos depois, com o alinhamento de Fidel Castro com a antiga União Soviética, houve um cerco em relação às igrejas. Ninguém me contou, eu vi inúmeros prédios que foram tomados à época e nunca mais devolvidos. Inclusive, na cidade de Santiago de Cuba, a Universidade Batista, 5 prédios tomados, nunca foram devolvidos até hoje. E então, o povo cubano passou por um processo de empobrecimento sem precedentes. Uma das mais fortes economias das Américas, se tornou um país muito pobre. O salário médio em Cuba, na época, em 2008, $15 mensais. Quem mais ganhava lá um pouquinho mais? Os médicos, $40. Se tivesse uma especialização, $70 mensais. Nenhuma igreja foi autorizada a ser construída. As que estavam, permaneceram com o controle do Estado. E o que aconteceu? Os prédios envelheceram. Todo prédio precisa de uma manutenção. E aquelas igrejas históricas antigas, belíssimas, algumas catedrais, como a PIB de Baiano, antiga capital, primeira capital de Cuba, no centro da cidade do país, cidade lindíssima, envelheceu. No período dos anos 2000, o governo emitiu um decreto que as igrejas teriam um prazo para reformar os seus prédios, caso contrário o governo ia tomar os edifícios. Como reformar? A PIB de Baiano, 1.300 membros, franco crescimento, 37 congregações entre os campesinos. As entradas de uma igreja com 1.200 membros, em 2008, em real, somavam menos de R$1.500 mensais. Como que uma igreja com uma receita de R$1.500 vai conseguir reformar um prédio com torre, com vitrais, uma arquitetura projetada no início do século XX? Era impossível. Ou seja, o Estado emitiu um decreto para desapropriar os imóveis. E o pastor Samuel Columbier Iglesias, homem de Deus, fez o que Ezequias fez quando se sentiu cercado por Senaqueribe. Reuniu a igreja e disse: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A igreja não é prédio, não é concreto armado. Se eles tomarem um prédio, a igreja vai continuar. Mas se o Senhor quiser glorificar o nome dele, revertendo esse quadro, o Senhor fará. Começaram a orar. Um pastor de Porto Rico, primeira igreja batista de Porto Rico, foi visitar Cuba, que de fato é um país muito bonito. E ele foi para Havana, no extremo ocidente, depois pegou um avião e foi para Santiago de Cuba. Ficou estabelecido lá no hotel, um dos hotéis da cidade. No dia 26 de julho, que é o dia do assalto ao quartel de Moncada, Fidel fazia um pronunciamento naquela praça. Todos os turistas deviam sair dos hotéis, porque ele tinha um medo lá de um atentado, coisa da cabeça dele. E então os hóspedes tiveram duas opções: voltar para Havana ou ir para Baiamo. E ele disse: eu quero conhecer Baiamo, a capital do Coche, cidade histórica de Perúcio, José Martí, o grande filósofo cubano. Então, ele pegou uma carruagem,
muito comum lá naquela cidade, e começou a passear na cidade. Quando chegou no centro, na praça, ele viu aquele prédio monumental, bonito, imponente, e perguntou para o rapaz: o que é isso? O rapaz disse: é uma igreja batista. Não havia nenhuma placa. Eu disse: eu posso conhecer o pastor? Acho que pode. Parou ao lado de uma casa pastoral, bateu a porta, o Samuel atendeu. Falou: você é o pastor dessa igreja? Sou. Eu sou também pastor, sou de Porto Rico, estou aqui em Cuba. Ah, entra, vamos tomar um café. Começaram a tomar um café, conversaram, se tornaram amigos. 4 meses depois, o Samuel, para resumir a história, foi pregar em Porto Rico. Terminou o culto, aquela sede de conferência. Na segunda-feira, ele se reuniu com o conselho da igreja e o pastor disse a ele assim: olha, desde que eu voltei de Cuba, eu apresentei os projetos da igreja, falei o que eu vi lá, o que testemunhei. E a igreja colocou no coração ajudá-los. Meus irmãos, aquela igreja ofertou $150 mil para a reforma do prédio. Enviou tudo o que aquela igreja precisava. Toda a reforma externa, interna, equipamento de som de última geração, tudo foi ofertado. Quando eles concluíram a obra, pediram autorização à prefeitura da cidade, e a igreja saiu em marcha no quarteirão, cantando louvores ao Senhor, e pararam na frente da igreja e recitaram em uníssono o Salmo 46. E terminaram dizendo assim: Castelo forte é o nosso Deus. Que maravilha saber disso. Isso enche o nosso coração de alegria ou não? Então percebam, a gente precisa ter essa perspectiva diante dos nossos olhos. Saber que de fato Deus é soberano, mas ao mesmo tempo Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele está presente no meio da sua igreja. E por fim, desfrutando da atenção dos irmãos, os versos últimos apontam para o que eu já disse aqui e quero reforçar. Deus trabalha em favor do seu povo. Veja o verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Esse verso é um convite ao louvor, é um convite à adoração. Quem está falando aqui é o Atalaia. Era uma cidade amuralhada. Com um intervalo, havia as torres a partir das quais o Atalaia observava, o vigia olhava o que estava acontecendo do lado de fora. E no alvorecer de um belo dia, na torre de vigia, ele fica surpreendido com o que ele vê. Por semanas, por meses, ele viu a movimentação das tropas assírias. Mas agora ele olha e o que ele vê? Centenas, milhares de cadáveres. E então o poeta está usando aqui a linguagem dos fatos. Ele olha então para dentro da cidade e diz: vinde, contemplai as obras que o Senhor fez, que assolações efetuou na terra. Ele está falando que o que Deus prometeu por meio do profeta Isaías, o Senhor de fato cumpriu. E no verso 9, a linguagem é nessa direção. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus quebrou o arco dos inimigos, lançou seus carros no fogo. Um exército mais forte, seja ele qual for, não pode lutar contra Deus. Apenas um anjo eliminou o exército assírio. E então, esse verso está falando, esses versos, que Deus de fato trabalha em favor daqueles que nele esperam, como fez em favor dos nossos irmãos cubanos. E o verso 10, preciosíssimo, muito conhecido, Deus então se dirige ao povo da aliança. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Vamos repetir juntos o verso 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Meus irmãos, estudando essa passagem, li vários comentários, olhei o texto original, eu descobri uma coisa muito interessante sobre esse texto. O verbo aquietar. Eu descobri que o verbo aquietar significa literalmente aquietar. E essa é a parte mais difícil, viu, Rubem? Vejam. Pergunta. Porque nesse salmo, um salmo de louvor, de celebração, de tributo a Deus pelo que Ele fez em favor do seu povo, por que no meio do salmo há essa exortação? O verbo está no imperativo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Porque nós não somos melhores do que aqueles judeus, do povo de Jerusalém. Nós sabemos aqui,
Nós cantamos que Deus é soberano. Nós temos as proposições teológicas todas muito ajustadas. O problema é que as tribulações, as lutas, enfraquecem a memória e embaçam a visão. E de tempos em tempos, Deus tem que vir ao nosso encontro e falar: qual é o problema? Aquiete seu coração. Temos que literalmente viver o que nós cantamos, descansando no poder de Deus. No Deus que de fato dirige a história. Guia todas as coisas, as grandes e as pequenas. Você está sentado aí no banco? Neste momento a Terra está girando a 115 mil quilômetros por hora. Quem sustenta tudo isso? Quem põe limites aos mares? Quem dá ordem a todo esse vasto universo? Cada coisa funcionando a seu ritmo, a sua hora, é o nosso Deus. Mais especificamente, o agente da criação, o Cristo. João diz: sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo não é apenas Senhor da igreja, Ele é Senhor da criação. Ele cuida do seu povo. Esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o último verso é precioso. Diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda há pouco eu perguntei ao pastor Tiago qual é a versão bíblica que vocês usam, a mesma do Jardim Botânica, ARA, ao meio da revista atualizada. Nessas versões mais antigas aparece uma expressão técnica aí, selar, que é repetição. Tente imaginar o Salmo 46 como um hino cantado. Cântico de Alamote, com voz masculina soprando, cantando. Quando chegava esse último verso da poesia, eles paravam, davam uma pausa e repetiam. Porque este verso 11 enquadra, encerra o espírito do Salmo, que é um tributo a Deus por ser socorro, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E então diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. O Senaqueribe, arrogante, na sua ignorância, se apresentava como o rei do mundo, como senhora daqueles povos todos, a Assíria. Mas aqui o salmista está afirmando: o Senhor dos exércitos está conosco, o verdadeiro Deus, único, vivo, que é digno de toda a nossa confiança. Nunca se esqueça disso. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pensem, por exemplo, em retrospecto, quantas lutas, eu suponho, que essa igreja enfrentou ao longo desses 37 anos. Mas por que é possível nos reunir na manhã de hoje para celebrar a Deus? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dizem que as últimas palavras de John Wesley, o arminiano amado, aos 86 anos, foram as seguintes: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. Deus sempre conosco. Deus por nós. Deus pro nobis, por nós, em nosso favor. Eu encerro, irmãos, lendo 2 estrofes do hino Castelo Forte. O hino que foi escrito a partir do Salmo 46, inspirado no Salmo 46. Eu diria até que Castelo Forte é uma paráfrase do Salmo. Vejam como Lutero capturou bem a mensagem do saltério. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor do alto dos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Cristo é o castelo forte da igreja. Eu oro para que os irmãos prossigam no cumprimento da missão, tendo sempre o Senhor como refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Que assim seja, para a glória dele e para a nossa alegria. Amém? Vamos orar. A ti, Senhor, e a ti somente, honra, louvor e glória. Reconhecemos publicamente que tu és o nosso Deus, castelo forte, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor conhece a nossa vida, sabe que por vezes, quando encurralados por circunstâncias adversas, algumas delas bem tirânicas, sentimos medo. Mas nós queremos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Senhor.
o Senhor dos exércitos que está conosco, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Te louvamos pelo grande livramento que o Senhor deu, ajudar ao povo de Jerusalém naqueles dias. Tu és o mesmo Deus que no decurso da história tem guardado o seu povo, tem sido fiel e gracioso. Nós te louvamos, Pai, por tua bondade, benevolência, paciência, por tua sabedoria, pelo teu poder, no qual podemos todos descansar. Abençoa esta igreja, que ela continue firme no fundamento indestrutível que é Cristo, crucificado e ressurreto, cumprindo a missão de anunciar o Evangelho aqui e acolá a todas as nações. Te louvamos pelos seus 37 anos. E pedimos, ó Deus, que esta igreja continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Salvador e experimente o seu cuidado e tenha sempre um cântico novo em seus lábios, como expressão de fé, obediência e gratidão. Por Jesus, Salvador da igreja. Amém.